Bom dia. O meu nome é Diogo Catelas, sou interno da Ortopedia do Centro Hospitalar Universitário de Santo António, sou representante norte da SPOT. Tenho aqui os meus colegas, a doutora Bárbara Costa da Covilhã e o Dr. Francisco Lemos do Hospital do Veja, a representar a Zona Centro e Zona Sul, respectivamente. Esta sessão é uma sessão para internos, da Comissão de Internos, por isso temos aqui vários temas que acho que são do interesse de todos. Para começar, temos o tema colocação após o término da formação específica, que foi uma alteração que aconteceu no ano passado. Antes tínhamos concurso nacional, agora concurso direto. E vamos começar com o Dr. André Vinha, que convida ao palco, receio especialista do Centro Hospitalar Universitário de Santo António, que nos vai falar desta mudança na perspectiva de um candidato. Obrigado. Muito bom dia a todos. Meu nome é André Vinha, sou assistente hospitalar do Centro Hospitalar e Universitário de Santo António e quero agradecer desde já o convite que me foi endereçado para falar sobre a minha perspectiva relativamente à colocação após o término da formação específica. Portanto, terminando o internato e realizando o exame final, inicia-se então uma fase extremamente importante para nós, que muitas vezes define o nosso futuro, que é a nossa colocação como assistente hospitalar num hospital. No entanto, deixo já aqui a primeira dica, que é nós devemos preparar essa colocação muito antes de terminarmos o internato médico. Não só definindo a nossa área de interesse de trabalho depois como especialista, mas também podermos conhecer outros serviços, outras realidades, outras formas de trabalhar e tentarmos perceber onde é que nós, num futuro, portanto, num futuro próximo como especialistas, podemos trabalhar e onde nos podemos encaixar. Portanto, é extremamente importante durante o internato nós irmos pensando que esse processo irá acontecer e por onde é que o nosso futuro pode passar. Portanto, isto é uma perspectiva muito pessoal e no meu processo de escolha e de colocação, acima de tudo, pesaram 4 fatores essenciais. Começamos pela legislação. Esta é realmente um fator do qual nós estamos dependentes. No entanto, trouxe-o aqui para mostrar de que, historicamente, a colocação era feita através da seriação, utilizando para isso a nota final do internato. No entanto, este ano o concurso mudou completamente e os serviços puderam ter a oportunidade de definir, os serviços e as unidades hospitalares tiveram a oportunidade de definir vagas perfiladas e que tipo de candidato queriam para ocupar as vagas dos seus serviços e, portanto, é uma coisa que vai mudando. E é algo que nós temos que ter em conta sempre quando nós estamos a preparar o nosso fim do internato e a nossa colocação depois como especialistas. Temos também que ter em conta sempre as necessidades do serviço. Isto é extremamente importante, daí que a nossa preparação muitas vezes comece antes de nós acabarmos o internato. Percebermos se queremos ficar no serviço de formação ou se temos mesmo a oportunidade para ficar no nosso serviço de formação, conhecer outros serviços, conhecer as pessoas que trabalham, percebermos se nos identificamos com a metodologia de trabalho e percebemos qual a área de interesse pessoal e se existe a oportunidade e se o serviço consegue, muitas das vezes é esse o problema, consegue criar condições para nós podermos evoluir depois como especialistas na área que nós gostamos. E por isso é extremamente importante também nós definirmos aquilo que nós gostamos. Muitas das vezes passa por uma área apenas e, portanto, daí a importância de nós percebermos se conseguimos um lugar que possamos exercer a nossa área de interesse pessoal. No entanto, muitas das vezes é importante também nós alargarmos a nossa área de interesse,
muitas das vezes podendo realizar fellows noutras áreas, não estarmos apenas dedicados a uma área com o objetivo de poder depois no processo concursal termos a oportunidade de podermos escolher uma vaga que muitas das vezes não nos permite realizar a nossa área de interesse pessoal, mas outra área que nós possamos gostar. E, portanto, é extremamente importante nós definirmos a nossa área de interesse pessoal. E, claro, outro fator que para mim é extremamente importante são as questões familiares. Toda a gente sabe que um interno de ortopedia não consegue fazer a sua formação e estar minimamente preparado com 40 horas de trabalho. E isso muitas vezes é feito à custa de muito sacrifício pessoal e familiar. E quando nós preparamos o nosso processo concursal e a nossa vida como especialista, temos que perceber se realmente que tipo de vida é que nós queremos levar e para mim é extremamente importante haver essa discussão juntamente com a família, caso se aplique. Pelo menos no meu caso, foi extremamente importante. Há outros fatores que podem ser importantes, nomeadamente se queremos trabalhar num serviço público, se queremos trabalhar num serviço privado. Isto realmente vai mudando, principalmente pelas experiências que nós vamos tendo ao longo do internato e pelas oportunidades que podem surgir quando nós acabamos o internato e, portanto, são fatores a ter em conta. E também onde é que nós vamos trabalhar. Nós sabemos que o mercado de trabalho é extremamente heterogéneo no país e, portanto, o Norte é bastante diferente do Sul, como é diferente do interior ou das ilhas. E, portanto, nós temos que perceber onde é que nós nos vamos encaixar, se faz sentido trabalharmos no hospital público e se temos a oportunidade de estar num privado. No meu caso pessoal, eu acredito muito no trabalho em equipa e no serviço público e, portanto, fazia todo sentido concorrer a uma vaga para ocupar num hospital público e que me pudesse e que tivesse o conceito de trabalho em equipa e, acima de tudo, o conceito de serviço que, para mim, pelo menos, é extremamente importante. E, portanto, depois temos que definir, pesando todos os fatores, definir o peso relativo de cada fator. E, portanto, se para nós é mais importante termos mais tempo para a família, podendo abdicar de um local de trabalho muitas vezes mais apelativo, ou se é extremamente importante nós continuarmos com uma carreira em que possamos ter uma projeção importante, deixando para segundo plano as questões familiares, caso isso se aplique. E, portanto, todos nós temos que dar um peso relativo a estes fatores, colocá-los numa balança e aí sim podermos escolher qual a vaga que nós podemos escolher ou caso surja a oportunidade. E pronto, era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Obrigado, André. Convidava-te agora a sentares aqui connosco no painel. Vamos continuar agora com a segunda parte deste tema na colocação após o término da formação específica. Achamos que também seria importante percebermos a perspectiva de um diretor para também nós internos percebermos o que é que importa e como é que nos devemos candidatar neste novo sistema. E por isso convidamos o Dr. António Miranda, o Diretor de Serviço do Centro Hospitalar Entre Douro e Boga. Obrigado. Muito obrigado à CISPOT pelo convite que me fizeram e pela confiança que tiveram em colocar-me aqui para falar sobre isto e aos assistentes, embora poucos. Não sei se é porque as pessoas estão um bocadinho mais motivadas ou não, porque na verdade eu estarei aqui a falar sobre uma possível colocação num local, num hospital e de um serviço público, numa fase em que estamos todos um bocadinho deprimidos com aquilo que se está a passar. Não haja dúvida. E por isso mesmo eu vou falar aqui de uma forma um bocadinho menos séria sobre um assunto que no fundo é um assunto sério.
Bom, é evidente que hoje em dia nós estamos perante uma forma de escolher uma vaga diferente daquela que existia no passado e não sabemos se daqui a um ano ou dois isto muda outra vez. A verdade é que este tipo de colocação veio dar aos diretores de serviço e aos serviços a possibilidade também de escolha, e isso é importante, porque os serviços têm que ter a noção de quem precisam, para que áreas precisam, e portanto esta forma de escolha parece-me a mim muito mais acertada. Mas a escolha para cada um do recém-especialista é, obviamente, uma decisão difícil e há várias questões que têm que ser ponderadas. Se calhar até mais do lado de quem vai escolher do que do lado daqueles que vão ser escolhidos. É muito bom serem bem recebidos por toda a gente, mas o papel do diretor de serviço é muito simples. De facto, o diretor de serviço quer que a pessoa venha e trabalhe e seja eficaz. E se nós, de vez em quando, com alguns recados que possam ter que ser feitos, mas na verdade, basicamente é isso. Qualquer diretor de serviço pretende que um recém-especialista chegue e que trabalhe e que execute bem as suas funções e, a ser assim, as coisas resolvem-se facilmente. No entanto, também temos de ter em linha de conta alguns dos aspectos que o colega anterior já falou, a sua relação com a família, o tempo que vai querer ocupar. É importante, como se diz ali, ter gente boa para trabalhar. Também temos que pensar que as pessoas, após o internato, organizam a sua vida e pretendem ganhar mais dinheiro e fazer outro tipo de coisas, mas tudo isso tem que ser bem conciliado de uma forma eficaz e que não prejudique, porque quando se faz uma opção para estar num serviço de ortopedia, num serviço público, em princípio, aquilo deverá ser o foco maior da sua atenção. Percebemos que são importantes outras coisas, mas temos que ter aqui um equilíbrio sobre isso. Portanto, desde que as pessoas trabalhem e resolvam o problema, estaria tudo resolvido. Bom, mas a verdade é que nós também devemos, de alguma forma, escolher com quem temos de trabalhar e há pessoas com quem nós podemos não querer trabalhar por várias razões. Aquilo que eu acho que é fundamental e proibitivo é que alguém caia num serviço de paraquedas. Isso não faz sentido hoje em dia, que era o que acontecia no passado quando havia aquelas escolhas nacionais. De facto, nós estávamos sujeitos a ter num serviço alguém que não conhecíamos, que não sabíamos quais eram as perspectivas, não sabíamos quais eram os objetivos e isso não faz nenhum sentido. Faz sentido que se conheça bem o serviço para onde se vai e que exista uma forma de uma boa integração dessa pessoa no serviço, num espírito de equipa. Nós percebemos que todos os internos hoje são muitíssimo bem formados, desde o ponto de vista da ortopedia, da traumatologia, do diagnóstico, etc. Sabemos que todos nós queremos um ótimo cirurgião, mas, como dizia também o colega há bocadinho, o vosso internato deve ser feito numa perspectiva de uma formação geral. Evidentemente, cada um tem as suas preferências e escolhem áreas que gostam mais, mas pode acontecer que o serviço que vocês queiram escolher não tem necessidade de ninguém nessa área e vocês tenham que ir ou para esse serviço ou para outro, fazendo coisas diferentes. E, portanto, tem que haver uma perspectiva e uma mente um bocadinho aberta relativamente a isto. E eu acho que hoje em dia muitas das formações são demasiado orientadas para uma área e nós vemos isso nos currículos dos exames que vamos fazendo, em que vemos que efetivamente às vezes um colega com uma formação muito específica numa determinada área, que por alguma razão tem aqui para o Alentejo ou para outro sítio em que é necessário uma formação geral, às vezes têm dificuldades em fazer. Portanto, todo esse tipo de coisas é importante assumir. Obviamente que eu falo daquilo que é desejável que vocês pensem que exista num serviço. Todos os serviços são diferentes. Os hospitais de nível 1, nível 2 têm realidades diferentes entre os níveis e entre si. Mas acho que é importante que quando se faça essa escolha, se escolha hospitais com equipas motivadas. Sabemos que a dedicação ao serviço de urgência num hospital público é grande, mas é assim, e a pessoa tem que ir preparada para isso, e eu tenho visto alguns colegas que acabam os seus internatos e que aquilo que não querem é nunca mais fazer urgência, mas quando estamos num serviço público é isso que acontece, e que no serviço para onde se vai sejam dadas oportunidades cirúrgicas para que a pessoa consiga desenvolver-se. E há outro pormenor, quando eu estou em júris, por exemplo, para graus de consultor, verifica-se que as pessoas, porque durante o seu internato fizeram várias coisas, publicaram artigos, etc., até à fase de consultor
praticamente não fazem grande coisa. E isso não faz sentido. Ou seja, a formação tem que ser contínua e após o internato, quando se é especialista, tem que se colaborar também em trabalhos, tem que se fazer coisas, não é praticamente, percebo que haja algum período de descanso, mas que não seja uma coisa em que não apenas se faça o que é corriqueiro do dia-a-dia. Pode ser importante numa escolha ter um serviço com unidades funcionais, nós temos desde sempre, desde que o serviço existe, achamos que isso é importante e acho que quando se faz essa escolha também se pode pensar nisso. Essa é uma forma de se poder desenvolver bastante naquela área que se gosta, quando isso pode acontecer. Na prática diária, não sei se o horário vai ser um horário de 40 horas ou não, a organização do trabalho também pode ser diferente entre cada um dos serviços, também é importante que se saiba isso. Nós, no nosso serviço, a organização do trabalho é esta, são 12 horas de bloco, são 16 de urgência, 6 de consulta e depois 6 variáveis conforme há descanso compensatório ou há treinamento ou outro tipo de coisas. E isto também é importante que se perceba que é isso que vai acontecer, embora a realidade sejam diferentes, como disse, de serviço para serviço. Acho que é importante que quem pensa num serviço para onde vai trabalhar tenha noção que é importante ter um serviço que tenha reuniões de serviço, a integração nas reuniões de serviço, a apresentação de assuntos, discussão de casos clínicos é fundamental e isto é importante para a continuação do desenvolvimento do recém-especialista. E, portanto, quando se vai para um serviço é preciso, como ali se diz, pensar positivo, ser objetivo, tentar ser único e tentar ser feliz, mas não ser feliz sozinho, porque aquilo que é importante é o espírito de grupo. Eu acho isso muito importante e é uma das coisas que eu tento batalhar sempre muito, é que as pessoas se entreajudem e que haja uma série de objetivos comuns e que as pessoas se integrem em todos os processos do serviço, seja os processos dos planeamentos, o processo da organização das urgências. Só assim é que é possível, num serviço com pouca gente, as pessoas possam fazer férias e possam ir para congressos, porque se entreajudam e porque se substituem entre si de uma forma amigável. Para mim isso é fundamental e sem isso acho que o serviço não pode funcionar bem. E, portanto, a escolha, penso que está esclarecida, deve ser baseada em todas estas coisas. Tem que haver, efetivamente, um diálogo entre aquele serviço para onde se vai. Muita gente pensa sempre em ficar no serviço em que está, mas isso pode não ser possível. O número de especialistas que formamos todos os anos é cada vez maior e é preciso ter a mente aberta. Acho que aquilo que acontece este ano, que acontece agora, com a saída um ano para outro hospital de outro nível, também já vos abre estas perspectivas. É mau para o serviço que fica menos tempo com os internos, mas dá-vos outras perspectivas, conhecem outras realidades e isso pode ser muito importante para vos ajudar na escolha. Em resumo, escolham bem, pensem em tudo isto que eu vos disse, mas, sobretudo, tentem que aquele serviço para onde vão seja aquele que vos quer acolher e que vos quer integrar numa equipa que funcione bem. Era isto. Obrigado. E recebê-los-emos a todos de braços abertos, para quem um dia vier para o meu serviço, que serão recebidos de braços abertos, de certeza. Obrigado, Dr. Miranda. Convidava-o a sentar-se aqui connosco no painel para responder a algumas questões. Não sei se alguém da plateia quer fazer perguntas. Ninguém? Ok, acho que vamos avançar então para a próxima parte da sessão. Obrigado, Dr. Andravinha. Obrigado, Dr. Miranda. Na próxima parte da sessão vamos falar então sobre a possibilidade de fazermos fellowships após o final do internato, que acho que é uma coisa ainda não muito conhecida pela maior parte dos internos e que é importante que quem quer fazer comece a preparar isso antes do final do internato. Para a primeira parte vou convidar a doutora Joana Teixeira, que trabalha no hospital em Heidelberg, na Alemanha, por isso não pode estar connosco aqui presencialmente, mas está online e vai-nos falar da sua experiência de como fazer um fellowship no final do internato. Obrigado. Antes de mais, gostaria de vos agradecer o convite para partilhar a minha experiência de como fazer um fellowship no final do internato. Eu chamo Joana Teixeira, sou ortopedista pediátrica. Fiz o internato no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e por isso aprecio especialmente o tributo do nome da sala em que a sessão decorre hoje. Durante o internato, o meu interesse pela ortopedia pediátrica cristalizou-se relativamente cedo e de uma forma orgânica. E por isso, no final do internato, senti a necessidade de aprofundar o meu conhecimento e as minhas capacidades técnicas na área da ortopedia pediátrica e tive o privilégio de fazer um fellowship no Hospital for Sick Children em Toronto.
Depois do fellowship regressei a Portugal, ao Hospital Beatriz Ângelo, que na altura era dirigido pelo professor Paulo Rego, e integrei a equipa do Dr. Carlos Silva e da Dra. Teresa Granate na área da ortopedia pediátrica. Atualmente, como já disse, sou ortopedista pediátrica na Universitätsklinik Heidelberg, na secção de ortopediatria, e para contextualizar, é a maior ortopedia universitária pediátrica da Alemanha, tem uma área de captação direta de 10 milhões de habitantes, e deu origem a grandes nomes da ortopedia pediátrica, como Klaus Page, Leonhard Döderlein, mas também a nomes mais conhecidos, como por exemplo Kirchner, dos fios de Kirchner, ou Hintermann, do afastador de Hintermann. Eu vou começar por partilhar convosco a minha experiência de fellowship e depois as estratégias para melhorar as vossas possibilidades de serem convidados para uma entrevista e sendo convidados para vos ser oferecido uma vaga de fellowship. Eu fiz uma fellowship, como já disse, no SickKids. O SickKids é um hospital público afiliado à Universidade de Toronto, em que o serviço e o hospital em geral se orgulham de oferecer um tratamento clínico de elevada qualidade associado a um ensino médico pré- e pós-graduado e a uma cultura de investigação. Todo o staff do Departamento de Ortopedia Pediátrica está ativamente envolvido no ensino pré- e pós-graduado e realiza investigação clínica translacional, o que naturalmente lhes permite fornecer aos seus doentes, em muitas circunstâncias, os mais recentes avanços no diagnóstico e tratamento. O volume e a diversidade a que os cirurgiões ortopédicos deste hospital estão expostos está diretamente associado à população que servem diretamente 3 milhões de habitantes da área metropolitana de Toronto e 14,5 milhões de habitantes do estado de Ontário. E por todas estas questões, o SickKids em 2022 foi nomeado o melhor hospital pediátrico do mundo pela Newsweek e em 2023 o segundo melhor. Para vos dar uma ideia da dimensão do hospital, tem 453 camas e emprega 768 médicos e tem 16 blocos operatórios. A receita anual do ano 2022 foram 1,2 bilhões de dólares canadianos e destes dedicam mais de 60% à remuneração dos profissionais de saúde porque reconhecem que são o seu maior asset. Quando escolhi o fellowship, tentei perceber quais é que seriam as vantagens dos diferentes programas. E, na minha opinião, uma das maiores vantagens e mais-valias do Fellowship do Hospital for Sick Children é a possibilidade de trabalhar com 10 subespecialistas altamente diferenciados, cada um na sua área da ortopedia pediátrica, que têm uma experiência acumulada absolutamente ímpar. Exatamente porque servem 18 milhões de pessoas. E para mim, que sou fã de muitos deles, é muito aliciante poder trabalhar com grandes nomes como Janina Ryan, Maurice Bouchard, Sivan Hopian, mas também de usufruir da experiência e dos conselhos de antigos alunos do programa de fellowship, como John Wedge, Vince Mosca, John Herzenberg e Cristina Alves. Para terem noção da semana típica do fellow, os fellows vão realizar 5 rotações de 10 semanas durante o ano de fellowship. Nessas 5 rotações vão acompanhar 2 especialistas de cada área de subespecialidade, o que significa que têm 2 dias de bloco por semana, das 8 às 5 da tarde, têm 2 dias de consulta na sua área de subespecialidade, têm um dia em que têm que fazer uma urgência e um fim de semana de sexta a domingo, cada 5 semanas, e todos os dias da semana há uma reunião às 7 da manhã dedicada ao ensino formal. À segunda-feira são apresentados os casos e as indicações e as estratégias cirúrgicas para os casos a operar na semana seguinte. Esta apresentação é feita pelos fellows. À terça-feira os fellows têm a obrigação de ensinar, a obrigação e o privilégio de ensinar os internos segundo um esquema pré-definido. Às quartas-feiras são apresentados os resultados e as indicações das cirurgias da coluna, alternando uma vez por mês com uma conferência de morte e mortalidade. Às quintas-feiras são apresentados os resultados das cirurgias das semanas transatas e as dificuldades encontradas, e às sextas-feiras há um espaço reservado para o ensino formal dos fellows pelo staff. Portanto, como podem perceber, em todas estas interações vocês estão a aprender ativamente e isso era para mim muito aliciante.
Outro dos pontos fortes do programa é que ainda hoje o Departamento de Ortopedia Pediátrica é o departamento do hospital com o maior volume cirúrgico. No ano de 2019 foram operados 1.200 doentes, mais os doentes operados em ambulatório, o que significa que um fellow pode esperar entre 300 a 400 casos de volume cirúrgico durante o ano de fellowship. Isso é muito importante, porque vocês têm que estar preocupados com a curva de aprendizagem. E é importante que esses casos estejam distribuídos de uma forma equitativa pelos diferentes campos de subespecialidade, porque quando forem começar a vossa prática clínica, provavelmente vão encontrar casos de todas essas áreas da subespecialidade. Além disso, no ano de 2019, o Departamento de Ortopedia Pediátrica também foi o departamento que mais consultas fez no hospital, quando realizou 18 mil consultas, distribuídas da forma habitual entre traumatologia e ortopedia, e, portanto, também é uma garantia para os fellows que vão ter uma educação, vão ter uma formação abrangente. O objetivo de fazer um fellowship não é aprenderem tudo o que há para aprender nessa área de subespecialidade, mas é munir-vos das ferramentas necessárias para, quando iniciarem a vossa prática clínica nessa área, conseguirem analisar de forma sistemática a patologia, fazerem os diagnósticos, colocarem bem as indicações e, sobretudo, desenvolverem os skills cirúrgicos específicos dessa área. Mas tão importante como ter uma abordagem contemporânea e de elevada qualidade da patologia cirúrgica são os contactos que vocês vão fazer. Os meus co-fellows ainda hoje são as pessoas da minha linha telefónica com quem eu discuto os casos, que tenho vergonha e faço as perguntas que tenho vergonha de fazer no serviço, ou que por alguma razão não posso fazer no serviço. Isso é extraordinariamente importante. Mas passando às questões que são mais interessantes para vocês que vão concorrer agora a um fellowship, o que é necessário para vocês concorrerem e como é que podem melhorar as probabilidades de serem convidados para uma entrevista. No caso do Hospital for Sick Children, podem concorrer diretamente ao programa. Isso é verdade para todos os fellowships a realizar no Canadá. Não é preciso ter USMLEs para operar. Tem que ter atenção ao timing da candidatura. Em média, tem que concorrer 18 meses antes da data em que querem começar. E há datas fixas para os fellowships começarem. Os fellowships cirúrgicos começam sempre a 1 de agosto e normalmente a deadline para concorrer é no final de julho. 18 meses antes da data em que querem começar o fellowship. Não precisam, na realidade, de muita coisa para concorrer. Precisam de um currículo, de uma carta de motivação e de 3 cartas de recomendação. Parece simples, mas na realidade o que isto significa é que vocês têm que ter um interesse genuíno e uma dedicação genuína a esta área muito antes de decidirem concorrer ao fellowship. E tem que mostrar que esse interesse é sustentado no tempo, tem que ter feito publicações na área, apresentado trabalhos nos congressos, tem que ir aos congressos da área, tem que se preocupar em ter colaborações com antigos alunos dos programas de fellowship ou então com key opinion leaders e, sobretudo, tem que trabalhar na área. E tem que querer concorrer pelos motivos certos, tem que perceber. Quem faz as entrevistas para o fellowship entrevista centenas de candidatos para depois convidar, no caso do SICAD, 10 candidatos para as entrevistas. E, portanto, eles percebem quem é que tem um interesse genuíno, quem é que se dedica à área e quem é que tem uma perspectiva de continuar a trabalhar nesta área. Porque para eles é a imagem de marca deles, o investimento tem que compensar e, portanto, tem que mostrar que querem fazer o fellowship pelas razões certas. Querem poder oferecer um tratamento contemporâneo. Querem se diferenciar para ter a certeza que ajudam à progressão do campo da ortopedia infantil, neste caso, do vosso país de origem. Se forem ver, esta é uma publicação do JBJS America de 2013, os 3 fatores mais importantes para serem convidados para uma entrevista são as cartas de recomendação de especialistas da área para a qual vão concorrer, é a qualidade naturalmente do internato. No entanto, como devem imaginar, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, na América do Norte, nem todos, por muito bons que sejam os internatos em Portugal, e são,
nem todos os internatos serão conhecidos dos diretores de fellowship. Portanto, precisam de cartas de recomendação, claramente do vosso diretor de serviço, que vai atestar que vocês são pessoas interessadas, que é fácil trabalhar convosco, que não criam instabilidade no serviço, que são pessoas com um raciocínio clínico adequado, mas também de pessoas que os diretores de fellowship conhecem. E sendo depois convidado para a entrevista é o fator mais importante. A vossa performance na entrevista é o fator mais importante. Mas é seguido, mais uma vez, das cartas de recomendação. Portanto, as cartas de recomendação que vocês vão entregar vão contribuir muito para vos ser oferecida uma vaga de fellowship. Isto é um bocadinho variável, dependendo da área de fellowship que escolherem, mas a publicação tem uma tabela muito interessante que depois podem consultar consoante os vossos interesses específicos. Aconselho-vos também a serem inteligentes na escolha. Escolham programas com um elevado volume cirúrgico, porque vocês têm um ano, no fundo isto é um tubo de ensaio, em que vocês vão estar acompanhados, têm a possibilidade de usufruir da experiência de pessoas altamente diferenciadas e, portanto, quanto mais virem, quanto mais fizerem, mais aprendem. Escolham programas com elevado volume cirúrgico, mas sejam inteligentes na escolha. Vão, em média, para conseguirem uma proposta ou uma oferta de uma vaga de fellowship, precisam de ir a 4 entrevistas. Provavelmente irão a muitas mais. Mas escolham programas com elevado volume, que vos garante a Nova Zelândia, garante-vos um elevado volume cirúrgico, a Austrália garante-vos programas com elevado volume cirúrgico, o Canadá, os Estados Unidos. Mas, por exemplo, para candidatos internacionais nos Estados Unidos, só menos de 1/3 das pessoas que concorrem efetivamente têm uma oferta ou têm um convite para ir a uma entrevista. E ainda menos que têm uma oferta para uma vaga. Dos que vão a entrevistas, desse terço têm que ir a 4 entrevistas para terem uma oferta de vaga de fellowship. Portanto, se calhar é prudente não ser a única escolha. No meu caso, eu vou-vos contar brevemente como é que se deu o meu percurso até ao fellowship. Eu, quando cheguei ao serviço, o professor Jacinto Monteiro perguntou-me se sabia para que área de subespecialidade eu queria em verdade. Disse, professor, eu não sei exatamente o que quero fazer, provavelmente quero fazer punho e mão, mas tenho a certeza que não quero fazer ortopedia infantil. E como muitas vezes acontece, saiu exatamente ao contrário. Durante o meu internato tive a oportunidade de acompanhar o professor Pedro Fernandes e a doutora Graça Lopes e comecei a perceber que realmente a patologia da ortopedia infantil era a que eu achava mais apelativa. É variado, a cirurgia é conservadora, não substituímos, utilizamos o potencial biológico presente para moldar a patologia da forma que nós queremos. Fiquei fascinada pelo tratamento com CET e ainda hoje não percebo porque é que não ganhou o prémio Nobel. É não invasivo, é eficaz, é barato, é reprodutível e portanto comecei a perceber que era uma área que me interessava mais do que eu inicialmente achava. Comecei a publicar trabalhos em congresso, ir a congresso, a acompanhar a doutora Graça na atividade de ortopedia infantil no Hospital de Santa Maria. Fiz um estágio em Iowa com o professor Stuart Weinstein, e, principalmente para acompanhar a patologia da coluna pediátrica e conhecer melhor a técnica Ponseti no sítio onde nasceu. E depois tive a oportunidade de ir fazer um estágio com a doutora Cristina Alves, ou uma parte do estágio de ortopedia infantil, a Coimbra, que tinha feito um fellowship no Hospital for Sick Children e à qual eu tinha já expresso o meu interesse em fazer um fellowship porque sentia a necessidade de me diferenciar nesta área e de me sentir mais segura, de conhecer outras formas de fazer as coisas. E, portanto, é um percurso que vocês vão fazer ao longo do vosso internato para poderem fazer o fellowship. Têm que fazer um internato abrangente, mas se têm um interesse genuíno, vocês vão ter atividade na área, vão ter publicações na área e de uma forma muito orgânica vão ter interações e vão trabalhar com pessoas que vos podem escrever cartas de recomendações que os diretores dos programas de fellowship reconheçam.
Portanto, a minha recomendação é sigam um interesse genuíno, porque é muito tempo que vocês vão investir nesta área. Trabalhem com pessoas que são Key Opinion Leaders na área e concorram quando estiverem prontos. Se não tiverem a certeza durante o internato, não há problema nenhum em fazer o fellowship 1 ou 2 ou 3 anos depois de terminar o internato. Até tem muitas vantagens, porque já conhecem as necessidades do sítio onde vão trabalhar e, portanto, têm objetivos muito específicos para o fellowship. Pronto, e penso que é a experiência que eu vos queria transmitir. Espero que responda às vossas perguntas e, se tiverem perguntas, estou disponível para responder. Obrigado, doutora Joana. Vamos só ver se existem então algumas perguntas da plateia. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu tenho uma. Doutora Joana, disse que para a candidatura que muitas vezes implica fazer 4, 5 entrevistas. Essas entrevistas são todas online ou no final do processo poderão ter de ser presenciais? Depende. No meu caso foram todas por via telefónica. Mas na realidade está previsto que as entrevistas sejam presenciais. No caso do mercado norte-americano são todas presenciais. Por exemplo, eu agora falei de fellowships com um volume cirúrgico à escala norte-americana, não é? Mas, por exemplo, há fellowships na Alemanha, há um ciclo de estudos especiais em Portugal. Esses normalmente implicam entrevistas presenciais. O Francisco Requista talvez possa responder melhor como é que é na Austrália, não tenho a certeza. Ok, obrigado. Mais alguma questão? Pronto, obrigado, doutora Joana, por ter estado cá, foi uma apresentação muito útil. Obrigado. Vamos então avançar agora para a próxima apresentação, também ainda sobre fellowships. Neste caso vamos chamar o Dr. Francisco Requista, médico na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, também nos hospitais COF e no Sport Lisboa e Benfica. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite que a CISPOT fez para vir aqui falar um bocadinho, no fundo, da minha experiência e para tentar, entre aspas, inspirar aqueles que querem, procuram diferenciação para fazer algo diferente na carreira em ortopedia. Não sei se isto está a funcionar. Tá. Pronto. Julgo que se vocês estão aqui também são pessoas que se estão a deparar com este caminho. No fundo, a nossa carreira é isto, a nossa vida é isto, nós procurarmos os nossos objetivos, só nós é que sabemos o que é que queremos definir. Em medicina, o que eu acho é que muitas das vezes nós seguimos sempre esta linha reta. Portanto, acabamos o secundário, queremos estudar para entrar na universidade, tudo certinho, universidade, depois tirar a especialidade, Harrison, a seguir tirar a especialidade e a seguir trabalhar. E neste caminho todo, nós é que traçamos os nossos objetivos, é certo, mas há várias formas de atingirmos esses objetivos. Por vezes vamos nos encontrar com alguns obstáculos e temos que os saber contornar, isso faz parte da nossa carreira, mas sobretudo não desistir. Portanto, isto é uma das mensagens que eu vos queria dar. Se estão interessados em se diferenciarem, se não conseguirem nas primeiras entrevistas que se candidatarem aos vossos serviços do futuro ou aos vossos fellowships, não desistem, porque com alguma persistência, com alguma resiliência, acabamos por conseguir atingir os nossos objetivos. Então, primeiro, é preciso dizer o que é um Clinical Research Fellowship. Isto não tem nada a ver com os estágios observacionais que nós fazemos durante o nosso internato. Isto é uma coisa estruturada, formação internacional, certificada, e tem hands-on, que é isso que todos nós procuramos, mas também tem uma parte de investigação clínica que vocês vão ter que fazer obrigatoriamente, porque isto tem que haver um give and take aqui. Portanto, vocês vão ter formação altamente especializada, vão focar naquilo que querem, mas têm que dar alguma coisa aos departamentos para os quais vocês vão, e também isso vai-vos dar muitas ferramentas para a vossa prática futura, como vocês vão ver. E mais uma vez digo, o porquê de fazerem. Só vocês é que sabem o que é que querem da vossa carreira. Isto vai-vos dar uma experiência profissional altamente diferenciada, não tenham dúvida. Nós em Portugal não temos este tipo de tradição, mas para terem uma noção, isto é algo que todos os norte-americanos fazem, todos os da Ásia Pacífico fazem e muita gente na Europa já está a começar a fazer, seja franceses, sejam alemães. Portanto, isto é uma carreira de diferenciação. Está bem? Portanto, vocês, se quiserem diferenciar-se, querem. Se não quiserem, se quiserem ser ortopedistas gerais, está tudo bem, não há certo nem errado. Agora, isto é uma coisa muito específica que vos vai dar ferramentas fundamentais. E vão perceber também outros sistemas de organização clínica que nós não estamos habituados. Vivemos num contexto hospitalar, não trabalhamos propriamente em clínica, e vocês vão ter mais uma perspectiva, mais uma coisa, digamos mais um dado a meterem para a vossa carreira futura,
e depois vão perceber se querem isso ou não. E a nível pessoal, é imensurável o que isto vos pode dar, porque trabalhar num país que não é o vosso, seja esse país qual for, noutro idioma, vai-vos dar a capacidade de desenvolver uma coisa que nós também não falamos, a nossa formação, quer no secundário de Portugal, infelizmente, o nosso ensino é muito direcionado para certo tipo de coisas, mas os chamados soft skills são fundamentais na nossa carreira médica. Quer seja para saberem entrevistar bem um doente, quer seja para fazerem boas decisões com bom senso clínico, e esse tipo de trabalho que vocês vão ganhar por facto de estarem num contexto completamente diferente ao qual se têm que adaptar, vai ter, como eu vos digo, um valor imensurável para a vossa prática. E se o querem fazer, eu não vou alongar aqui assim muito mais, porque julgo que a Joana já falou muito bem sobre o que é que vocês têm que fazer, e é uma coisa muito específica dos países aos quais vocês se vão candidatar, mas eu acho que é transversal a algum tipo de decisões que vocês têm que ter. Quando, seja no último do ano de internato, seja no fim, seja após, preparar isto com antecedência e depois perceberem aquilo que o André falou muito bem há bocado na primeira apresentação que ele disse. Os vossos custos pessoais, portanto, seja família, seja amigos, seja os financeiros. Não aconselho absolutamente ninguém a perder a dignidade no fim do internato. Vocês são médicos, são cirurgiões, e se vão para um sítio qualquer trabalhar, oferecer um serviço, da qual vão ter um retorno, também tem que ter uma forma de financiamento. Seja isso uma bolsa das várias clínicas, das várias sociedades. Agora, não vão à borda, está bem? Isto não faz sentido nenhum na vossa carreira. Procurem bem os programas que podem ter e depois pensem sobre eles. E preparem o fim. E isto é muito importante. Eu já vos vou dar a minha experiência pessoal, que vão ser os próximos slides, mas julgo que quando vocês vão, não têm que ter medo do futuro. Podem ir já com um contrato no vosso serviço onde vocês estão agora, podem ponderar se querem andar a viajar pelo mundo, a ganhar experiências noutros sítios, ou podem pensar em ficar nesse país. Vão de mente aberta, porque ao longo deste processo que vocês vão ter, vocês vão adquirir conhecimento infindável, vão ver coisas que nunca pensaram ver, e isso vai-vos dar uma perspectiva da vida muito diferente. E vocês podem querer voltar, podem querer ir para o outro lado, ou podem simplesmente ficar. Isso depende muito de onde vocês estiverem. Então, no meu caso pessoal, isto é uma foto muito recente, pesou muito na minha decisão o serviço fantástico em que eu estava, não só pela qualidade profissional que todas estas pessoas têm, mas sobretudo pela amizade que desenvolvi com todas estas pessoas. Portanto, isto pesou-me um bocadinho a minha equação, quando eu estava a pensar na minha vida, mas também tinha a certeza de uma coisa: tudo o que tinha criado, os laços que tinha criado, iam ficar para o final, e hoje em dia, que há 2 semanas juntámos e cá estamos nós todos a sorrir, e neste congresso já nos encontramos todos, e são amizades que ficam, são conhecimentos que ficam, e são ensinamentos que também vão ficar para vocês e vos vão guiar no futuro. Então eu estava nesta encruzilhada, eu sabia o que é que queria, tinha noção, sempre me diferenciei mais para a parte do joelho, estava muito da parte esportiva também, fui-me desenvolvendo para a parte artroplástica, e neste caminho também tinha alguns objetivos pessoais, achava que trabalhar fora seria algo interessante, mas sobretudo, nos estágios observacionais que vos convido a fazer e façam durante o vosso internato, fui-me apercebendo que os grandes vultos por aí andam, não fizeram a linha reta. Saíram, foram fazer programas de fellowship, foram conhecer outras pessoas, outras realidades, foram adquirir experiência fundamental que nós não temos no nosso internato para outras valências. E nestas coisas todas, portanto, eu estive em Barcelona com o Juan Carlos Mundial, estive em São Paulo com o Moisés Cohen, estive em Oxford com o William Jackson e estive em Londres com o Andy Williams. E no meio destas conversas todas, já estava muito direcionado para o fellowship, comecei a pesquisar e a perguntar. O Steve Jobs disse uma coisa muito importante, e mais uma vez para a nossa carreira pessoal. Muitas vezes nós não conseguimos o que nos propomos porque não perguntamos. Se nós perguntarmos a quem sabe, as pessoas vão nos ajudar. E então pergunto a estas pessoas: o que é que mudou a vossa carreira? Que decisão é que vocês tiveram que mudou a vossa carreira? E uma destas pessoas disse-me claramente: a Austrália foi o que mudou a minha carreira. Porquê? Volume cirúrgico. É absurdo. Um cirurgião lá, esteja numa clínica privada dele, esteja no hospital público ou no hospital privado, na parte do joelho, foi a parte que eu me dediquei, tem um volume entre 800 a 1200 casos ano, esse cirurgião. Não é a clínica, é esse cirurgião. E lidam com patologia degenerativa, a patologia desportiva, sendo que os australianos têm uma grande diferença de nós, extremamente ativos. Têm 16 anos, fazem 3, 4, 5 desportos. A primeira pessoa que eu entrevistei lá numa consulta era uma senhora de 75 anos, 2 próteses dos joelhos, esquiava 5 vezes ano, 10 vezes por cada sessão. Portanto, são pessoas muito ativas. Isto depois também vos dá muito volume e também vos cria desafios muito interessantes. Depois, idioma. Dominava o inglês. Segundo, um país onde
se vive bem, tranquilos, bom surf, boas ondas, boa gente, muito sol. Problema, fica do outro lado do mundo, é um facto. Portanto, cortar laços com muita coisa, mas faz parte da nossa vida e se quisermos voltar, logo se vê. Então, fiz 2 anos, não foi 1, era para ir 6 meses, acabei por ficar 2 anos, trabalhei em 2 cidades diferentes, trabalhei em Sydney inicialmente com o David Wood e depois trabalhei em Adelaide com um grupo de cirurgiões liderado por o Andrew Comley, que fez um fellowship em Toronto, Pete Lewis, que é o chairman do Australian Orthopedic Registry of Arthroplasty, portanto, do Registro Nacional Protésico Australiano, e foi sempre baseado no joelho. Trabalhei um bocadinho também em membro inferior noutras áreas, mas sobretudo no joelho ao longo de 2 anos. A nível profissional, volto a dizer, aqui é a diferenciação pura, é arrumar conceitos. Nós nunca no nosso internado, fruto do volume que temos a capacidade de estudar como deve ser, uma determinada área anatómica e arrumar ideias. Um dos meus chefes disse-me isto sempre, Francisco, quem entra no teu consultório tem que sair daqui com a certeza absoluta, tu tens a certeza do que estás a fazer. E quando tu não tens que saber mostrar à pessoa de forma elegante que poderás ter que discutir o caso com outras pessoas, mas não podes ter dúvidas do plano que vais ter a seguir, porque a primeira cirurgia ou o primeiro tratamento conservador é ouro. A partir daí podem surgir complicações. Portanto, muita consulta, muito tempo para estudar e muito trabalho multidisciplinar noutros contextos. Eu trabalhei em clínicas, não trabalhei em hospitais. E é muito engraçado vocês trabalharem com clínicas de ortopedistas, em que todos falamos da mesma área, mas que tens lá um Sports Rehabilitation Doctor, que tens fisioterapeutas com quem vocês aprendem coisas inacreditáveis, e depois temos outro tipo de pessoas como as PAs, as Personal Assistants, que nos resolvem N problemas que nós temos no nosso dia-a-dia, no nosso hospital, como burocracias, coisas do género, e que trabalham connosco, e vocês vão perceber, depois para a vossa prática clínica, a importância deste tipo de pessoas no vosso desenvolvimento e no tratamento dos vossos doentes. Do ponto de vista de desporto, que era outra coisa que eu procurava muito, tive a sorte de acompanhar equipas de elite, felizmente, mais na parte do rugby, na zona este da Austrália, portanto, quando estive em New South Wales, apoiar 2 equipas de rugby, e depois, quando fui para South Australia, fui para o Australian Football Rules, que é um desporto que nós não conhecemos cá, mas é contacto 360, cada um destes atletas corre em média 14 a 16 km por jogo, portanto, podem imaginar, meninos de 2 metros, é muito interessante trabalhar com estes jovens. E depois, Sport Science, outra coisa que nunca falámos, performance, otimização de performance, perceber o que se passa com os atletas no background e tomar decisões depois com as equipas técnicas. Do ponto de vista de investigação, tive a sorte de trabalhar então com o Registro Nacional Protésico Australiano. Para quem não está dentro do mundo da artroplastia, esta é sem dúvida a maior ferramenta de investigação que existe no mundo. Conseguem apanhar 98% das próteses operadas na Austrália, quer sejam as revisões ou não, e têm índices de publicação fantásticos. E com estes senhores eu aprendi a fazer investigação como deve ser e, sobretudo, a ganhar espírito crítico naquilo que analisamos. E isto é uma coisa que nós também não somos treinados, mas quando vocês falam em evidência, há evidência para tudo. Se vocês quiserem procurar a resposta que vocês querem dar ao doente, vão encontrá-la porque há artigos para tudo. Agora, perceberem quais é que são os artigos importantes, como redigir um artigo, como ler, isso é um bocadinho diferente. Nós conseguimos publicar então 3 artigos neste espaço de tempo, um deles no Journey of Arthroplasty. A nível cirúrgico, é o que vocês querem saber, fiz um bocadinho de tudo. No último ano foram 400 cirurgias hands-on, portanto eu a fazer. Foram 1.300 doentes, um bocadinho mais até do que ajudei. Fui introduzida a cirurgia robótica, que é uma coisa que agora está aqui a falar muito. No último ano consegui operar 80 doentes. Operámos nestes 2 anos já à volta de 200 e qualquer coisa robôs. E vocês não têm noção da ferramenta que isto é para os nossos doentes, mas também para ensino, para percebermos o que é que estamos a fazer, como é que fazemos. E depois sistematizar gestos, saber fazer as coisas de uma forma completamente controlada e programada para a vossa equipa toda saber o que é que vocês estão a fazer e no fim vão ver N complicações. Os melhores têm complicações e sabem resolvê-las porque já passaram por elas, algumas não passaram, mas têm as ferramentas e têm o discernimento, já estudaram muito para saber o próximo passo. E isto é um valor inestimável para a nossa formação. Portanto, acho que no espaço de 2 anos vi coisas que se calhar ia ver em 10, 15 anos. E depois o resto. Acho que a nível pessoal foi indescritível. A Austrália é um país lindo de morrer. Foi mochila às costas, carrinha, como vocês estão a ver ali ao fundo, a explorar um país fantástico. Criei amigos que ficaram lá, muitos deles já estive com eles agora em algumas conferências, outros não são de conferências, mas já me visitaram. E não tenho a menor dúvida que foi, a nível pessoal, um enriquecimento que eu nem consigo medir e divertir-me, como é óbvio, também faz parte da nossa vida, temos algum período para nos divertirmos.
No fim da trilha, é sempre a mesma pergunta: o que é que vamos fazer a seguir? Acho que valeu muito a pena, aconselho-vos vivamente a fazer este tipo de projetos, a saírem da caixa, a saírem um bocadinho da vossa zona de conforto e não tenham medo do que acontece a seguir. Eu decidi regressar, vim ter aqui com os meus amigos, este foi o primeiro almoço que tive quando voltei, e honestamente vocês também depois têm que preparar o vosso regresso e fazer o que toda a gente faz em qualquer trabalho. Agarram no vosso currículo, fazem o vosso currículo, agarram no vosso e-mail, agarram nos vossos telefones e vão bater à porta. Faz parte. Não tenham vergonha. Não é nem humilhante, nem é... Faz parte. Perguntar: querem contar comigo? Eu tenho este currículo, esta é mais-valia. Querem contar comigo ou não? E depois vocês vão decidir também com base nisso. Eu também pensei em ficar, por vários motivos. Depois pensei em voltar, medi os pesos, pensei o que é mais importante para mim enquanto pessoa, enquanto profissional, e depois descobri, e felizmente, como já foi dito no início, estou a trabalhar exatamente nas áreas que queria. Estou a trabalhar num contexto de consulta, numa clínica privada, num hospital público, vou dar assistência a nível de bloco operatório e de consulta. Portanto, só faço joelho hoje em dia e estou, juntamente com o desporto, no Sport Lisboa Benfica, onde faço parte do departamento médico, ali também com Sport Science, que era uma área que eu queria muito ficar ligado e felizmente também consegui. Portanto, só para finalizar, isto cada um sabe de si, muito honestamente. Vocês têm que responder estas perguntas, têm que perceber o que é que vocês querem para o vosso futuro, se querem sair da zona de conforto ou não, se querem fazer um esforço pessoal, e têm que planear tudo, o ir e o voltar. Qualquer coisa é só perguntar, tá bom? Obrigado. Obrigado, Dr. Francisco. Eu podia só que agora mais um bocadinho para perceber se temos algumas perguntas. Olá, bom dia. Eu tinha uma questão mais ligada àquilo, como é que conseguimos procurar o financiamento, digamos. Acho que para todos é aliciante fazer este tipo de estágio, né, de fellows, mas também pensamos, estou com 30 e tal anos, se calhar continuar com esta vida quase de estudante, quando já podia estar a arrancar e finalmente a ganhar aquilo que lutei para ganhar. Como é que se procura? É fácil, não é? É por aí. Pronto, tens 30 e quantos anos? Desculpa? Quantos anos é que tens? 30 Agora tenho 30. Tens 30. Mas acabarei com 32. Então, olha, nestes países, tornas-te cirurgião a sério aos teus 40 e poucos. Portanto, calma. Nós temos sempre aquela coisa do caminho de chegar lá. És novo, vais ter tempo para... Acho que todos nós vamos ter tempo para ganhar o nosso dinheiro, vamos ter tempo para organizar a nossa vida. Em Portugal, felizmente, a ortopedia ainda nos vai dando alguma qualidade de vida. Sobre o financiamento, é isto que eu falei no início e que a Joana falou muito bem, que é, vocês têm que saber onde procurar. Há países-chave. Canadá, vão ter muitas bolsas de estudo, mais uma vertente pública, porque é um serviço público, digamos assim, e depois tem a Austrália, Nova Zelândia, tem um volume enorme e tem uma coisa muito importante, bolsas. Tá? E quando tu te candidatas, vais ao site, neste caso da Austrália, da AOA, e tens lá os vários programas de fellowship e tens sempre o que eles chamam de stipend, que no fundo é uma bolsa que é paga, ou os cirurgiões de lá fazem um desconto para ter essa bolsa e depois pagam aquilo como se fosse uma bolsa para ti, ou então são as próprias casas que financiam as várias clínicas. Portanto, quando tu te candidatas, já tens uma bolsa definida, está bem? Agora, vai-te dar, por exemplo, no caso da Austrália, a mim dava-me para viver como vivia interno cá em Portugal, a nível de qualidade de vida. E julgo que no resto dos países é igual. Não vais para lá a ganhar bem, isso não vais de certeza, mas vais ganhar o suficiente para teres uma vida fixe, para teres uma vida digna, e os fellowships têm todos uma bolsa associada, está bem? Portanto, não tens que... Agora, há outros que não têm. Tens que saber procurar. Infelizmente, a maior parte dos europeus não tem, e eu não aconselho fazer esses fellowships na Europa porque são muito pouco hands-on. Tá? Tem muita investigação, mas a nível de mexer, a esmagadora maioria não dá, e tens o problema do idioma, está bem? Portanto, os bons sítios como a Alemanha, a Joana dominou o alemão, mas é outra história. Em relação a essa parte do hands-on, como é que funcionou essa transição? Ou seja, chegou lá, ninguém o conhecia, como é que é tipo um processo tipo quase de internato, ou é logo, perguntam o que é que tem capacidade de fazer e deixam fazer, como é que funciona? Como funciona em todos os nossos internatos, conheces as pessoas vão vendo a tua diferenciação, vão vendo a unha que tu tens, entre aspas, e vão confiando em ti. Isso é um processo gradual, e vocês têm que ter muita atenção a quem vos está a receber, está bem? O meu inicial em Sydney foi muito mais
de ajudas, fui entrando em hands-on muito mais à frente no internato. Já o Adelaide, eu percebi logo que o Andy me queria ajudar e queria me formar como deve ser, e foi rápido. Assim que ele percebeu, nós em Portugal temos muita diferenciação de mão, é um facto, não vamos negar, nós temos bom treino cirúrgico, pelo menos tínhamos, não sei se vai ser assim no futuro, mas tínhamos, e no fundo é isso, é gradual. Pedro, não sei se me conseguem ouvir. Sim, doutora Joana, conseguimos. Queria só responder à tua pergunta prévia. Os fellowships no Canadá e nos Estados Unidos, pelo menos os sérios, são um contrato de trabalho. Vocês são contratados como especialistas para trabalhar nesse hospital. Não é uma bolsa, é um contrato de trabalho e, portanto, isso está associado a um ordenado. Ok. Vais trabalhar e, portanto, é uma coisa que se financia a si própria. Mas no caso do Canadá, exatamente como o Francisco diz, é talvez um bocadinho melhor do que o internato, mas serve para viver confortavelmente. Ok, obrigado. Eu tinha também mais uma pergunta para os dois, porque também tiveram experiências em países diferentes. No final, pelo menos o Dr. Francisco falou na possibilidade de ficar. Eu queria perceber como é que era esse processo de ficar, se existe algum tipo de licença adicional que se tenha a tirar num país e no outro, e se essa possibilidade era real. Vou responder primeiro, depois a Joana responde sobre o Canadá. Sobre a Austrália, as coisas estão a mudar um bocadinho, mas de um modo geral funciona assim. Mesmo os britânicos, que têm um currículo igual, ou seja, os australianos fizeram um currículo deles de residency muito semelhante ao britânico, mesmo eles conseguem uma equivalência parcial, e depois há aqui muitas coisas que diferenciam, do género. Se tu tiveres experiência como consultant por 5 anos, potencialmente consegues equivalência automática, se fores britânico. Nos outros casos, que é a maioria, tu vais ou tens uma equivalência parcial e vais ter que fazer uma parte em que tu vais ter que procurar um sítio para fazer aquela formação que eles te exigem, seja os estágios incluídos, seja o que for, ou então nada. Está bem? É um sistema muito protecionista, eles são muito poucos, tá? Formam-se para aí 20 por ano em 30 milhões de habitantes, portanto são protecionistas. Tu tens que dizer assim, mas é como tudo na vida, se tu queres, consegues, é mais um esforço que vais fazer. Depois tens uma coisa paralela que nós não nos lembramos, que é o visto, está bem? Portanto tens que concorrer a um visto, e esse visto pode ser de vários tipos, podes-te candidatar a um visto através de uma bolsa de research, por exemplo, queres fazer... Estás lá a ganhar algum ordenado e tens um visto. Candidatas a um programa de pós-graduação, por exemplo, e estás a fazer isso ao mesmo tempo, estás a fazer aquela parte de internato, ou então candidatas a um skill de visa, vem de muitos países para países, está bem? Mas vais ter que sempre um investimento financeiro e pessoal de mais uns anos. Agora, o retorno que podes ter disso, és tu que o tens que avaliar. Eu tenho a certeza que se eu queria ficar na Austrália, tinha que batalhar mais um bocadinho, mas também queria boas relações lá, e depois o futuro lá é muito promissor. Portanto, também tens que pesar esse tipo de coisas. Também. Mas é muito variável. A Joana, de certeza, vai dizer que o Canadá é um bocadinho diferente, digo eu, não é? É um bocadinho diferente, mas no fundo é tudo igual, não é? No Canadá, tu tens uma equivalência quando te candidatas, como é um contrato de trabalho, quando te candidatas, tu já pediste a equivalência ao curso de medicina e ao internato. Portanto, já tens uma equivalência como especialista. O que tu não tens é um visto permanente, tens um visto limitado no tempo. Os vistos são pedidos através, no caso do SECA, são pedidos através da universidade. Portanto, se eles te contratarem, eles tratam do visto. A questão é a saturação do mercado. Não é? Neste momento, para tu seres contratado para qualquer um dos hospitais da Universidade de Toronto, em média, as pessoas têm um PhD e 2 fellowships. Portanto, podes ficar. Mas ficar diretamente é muito difícil. Normalmente, o que acontece é que as pessoas regressam aos seus países de origem ou iniciam a prática noutro sítio, e quando surge uma necessidade no staff, que é fixo de 10 pessoas, quando surge uma necessidade ou uma vaga, essa é normalmente preenchida por prévios fellows. Ok, obrigado. Se quiseres ir para Montreal, não sei, para uma área mais remota, provavelmente é mais fácil. Mas Vancouver também está muito saturado, por exemplo. Neste momento, os fellows que terminam lá têm todos um PhD
um Masters em qualquer coisa, normalmente 2 Fellowships e ainda esperam 1 ano ou 2. Eu gostava também de colocar uma questão relativamente à parte inicial. O Dr. Francisco falou inclusivamente de não termos vergonha de bater porta a porta, mas qual é a maneira mais fácil, por assim dizer, de encontrar um local para fazer um fellowship, dependendo da área em que o queremos realizar? Social networking. Basicamente, tu tens que ir a conferências, tens que perder a vergonha, volto a dizer, perguntar, portanto, falares com as pessoas mais diferenciadas, aquelas pessoas que tu dizes assim, este tipo tem, perguntares onde é que eles andaram, e ver o currículo deles também. E depois há 2 ferramentas que eu acho fantásticas. Uma delas é o site da Associação Canadiana da Ortopedia, que tem uma série de fellowships lá anunciados, e todos eles estruturados. Tens o site da AOA, que também tem a mesma coisa, portanto vais ao website, tens uma série de programas lá indicados, o que é que fazem em várias áreas de especialização, e depois vês os requisitos e depois entras em contacto. Outros sítios devem funcionar, digo eu, da mesma forma, mas para tu perceberes se é mesmo aquele sítio bom para tu ires, tu tens sempre de fazer social networking. Identificas, ok, isto soa-me bem, agarras mais uma vez e vais ver quem é que fez lá a fellowship, agarras no teu e-mail e mandas um e-mail, olha como é que foi, isto foi hands-on, abusaram de ti, tens que mesmo perguntar, está bem? Agora, estes 2 websites são muito bons, o da AOA e o da Associação Canadiana de Ortopedia. Obrigada. Doutor Joana, no Canadá também tem bastante oportunidade de hands-on ou é uma coisa mais observacional? Não cheguei a perceber. Não estamos a ouvir agora. Estão a ouvir agora? Agora sim. Agora sim. Sim. Uma das grandes mais-valias deste fellowship é que é um clinical fellowship. Para teres ideia, é super hands-on. Para teres ideia, eu comecei a trabalhar dia 1 de agosto, estava de urgência dia 1 de agosto. A traumatologia é suposto tu operares, a traumatologia simples, é suposto tu operares com os internos e ensiná-los a operar, e às 4 da manhã chegou uma supercondiliana grau 4 exposta que operas sozinho, não? E faz o melhor possível que é para não fazer má figura na manhã seguinte quando apresentares os casos. Ok, obrigado. Na plateia ninguém tem questões? Ok, obrigado. Vamos avançar então, se calhar, para a próxima parte. Obrigado, Dr. Joana. Obrigado, Dr. Francisco. Agora passamos então para a última parte da nossa sessão. Vamos falar um bocadinho sobre as questões do final do internato e do exame, que também é uma questão muito importante para nós internos. E por isso eu vim a convidar o Dr. Nuno Diogo, o atual presidente do Colégio de Especialidade, o Dr. José Montes, o presidente de SANT, e o professor João Gamelas, o presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia. Obrigado. Se calhar, venho. Pronto, não sei como é que querem organizar. Esta parte é assim um bocadinho mais interativa. Não sei se querem, como é que querem organizar, se querem falar um bocadinho sobre o que nós ontem também falamos, já um bocadinho das perspectivas da mudança do exame, e assim se calhar falar um bocadinho para eles e depois ver as questões que eles possam ter. Ok, obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Imaginei que fosse um tema e uma área que tivessem interessados, sobretudo em esclarecer dúvidas. A CISPOT naturalmente merece-nos o nosso maior respeito. Muito obrigado por este convite. Acho que é aquilo que estávamos aqui todos. Pedi também, como sabem, ao Dr. Mesquita para estar cá, o ex-presidente, até porque a transição foi recente e, portanto, há coisas que estão dependentes no tempo daquilo que foi decidido anteriormente e, portanto, faz sentido que haja esta continuidade. Verdade seja dita, não preparámos nada, apesar de podíamos tê-lo feito. A minha ideia era que nós vínhamos responder a questões que vocês tivessem para nos colocar, mais que fazer-lhes ou colocar-lhes aqui uma preleção, que ontem por acaso já tiveram mais ou menos a oportunidade de ver, alguns dos que lá estiveram na nossa reunião, mas evidentemente que estamos disponíveis para responder às questões que entendam que querem colocar. Evidentemente temos ideia sobre o que é que vamos fazer no imediato, coisa que também já sabem, e aquilo que queremos fazer para o futuro,
Vamos ver se conseguimos fazer tudo aquilo que nos propomos, vai depender das circunstâncias e da evolução que isto agora venha a ter no futuro breve, com a eventual mudança dos estatutos. Agradecer também, claro, a presença do Presidente da Sociedade e a amabilidade e a generosidade com que nos recebeu e que sempre nos tem concedido um espaço para podermos discutir convosco, o que para nós, sempre, obviamente, é muito útil. Não é? E passo-lhes a palavra. Alguém tem alguma questão na plateia que queira fazer em relação ao... Ok. Bom dia. Eu queria perguntar ao Dr. Nuno Diogo se a previsão do modelo do exame da especialidade é como tivemos a oportunidade de discutir o ano passado com o Dr. José Montes, se é, apesar de haver a vontade de mudar para a escolha múltipla, muito difícil de mudar e, portanto, mantém-se a previsão de ser o mesmo exame teórico durante os próximos largos anos. Posso? Nós ontem já falamos disso. Como foi dito, a mudança é complicada e não é fácil de decidir. E ficou decidido, pelo menos no próximo ano, vai-se manter exatamente igual o exame, os mesmos moldes que foi nos anos anteriores. Desculpem lá, é muito difícil estar ali sentado, eu não consigo, o diafragma fica comprimido, a gente depois não consegue expandir o tórax, tem dificuldade respiratória, um fumador nato como eu não tem maneira de estar sentado muito tempo, ainda por cima barrigudo e velhote, não dá jeito nenhum. Portanto, resumindo e concluindo, nós vamos manter aquilo que está feito, ok? Portanto, vamos apaziguar o espírito e dizer rapidamente para as pessoas ficarem serenas. O exame neste ano vai ter os mesmos moldes daqueles que têm tido nos anos transatos. Portanto, a prova teórica vai constar dos tais temas que toda a gente sabe quais são. Existe uma lista que é conhecida de todos, como é evidente. Os temas serão sorteados da maneira como têm sido no passado. E, portanto, a prova teórica não vai ter modificações significativas, a não ser que talvez tentássemos ser mais objetivos na grelha. Todos concordamos na sociedade ortopédica que as notas não traduzem de forma nenhuma aquilo que é o conhecimento, nem diferenciam as pessoas entre si, apesar de eu estar convencido, como aqui já disse o Requicha e bem, que a nossa capacidade técnica cirúrgica é grande e que o conhecimento que as pessoas dispõem também não é pouco. Antes, pelo contrário. Sobretudo aquilo que nós avaliamos, que é sobretudo conhecimento, não é bem aquilo que se calhar nós devíamos estar a avaliar. A gente devia estar a avaliar mais coisas, mas estamos a avaliar isto. Em relação à prova escrita, eu acho que isso é algo que vamos ter que fazer mesmo. Nós não temos isso feito porque não houve maneira de fazer um regulamento. É necessário que haja um regulamento porque as pessoas têm que saber quais são as regras para as quais é necessário fazer o exame. Esse regulamento deve ser conhecido, discutido e implementado de forma que ninguém tenha dúvida sobre como é que vai acontecer o exame. É importante que saiba que o exame tem de correr num prazo de 2 semanas, todas as provas, e se nós tivéssemos um exame escrito, potencialmente nós teríamos que englobar essas provas a nível nacional num dia único, 2 horas e meia em 3 sítios, ok? Portanto, potencialmente aquilo que me vai na cabeça é que isso vai acontecer mesmo assim e haverá uma prova dessas. Nós estamos interessados em ter, para além do regulamento, naturalmente uma comissão de prova. A comissão de prova tem uma árdua tarefa que não é fácil, que é conceber perguntas que tenham características que as definem como sendo perguntas. Não é assim uma coisa tão fácil como possam entender. As perguntas têm que ter características e têm uma técnica de construção e de elaboração própria, até para poderem ser quantificadas nos seus diferentes graus de dificuldade. Estas 2 horas e 30 são o nosso limite temporal para fazer um exame. E existem também, do ponto de vista metodológico, tempos atribuídos para a resposta a uma pergunta. Geralmente esse tempo varia entre 60 segundos a 120. Portanto, depende um bocadinho, se começarem a fazer as contas, veem qual é a dimensão mais ou menos no exame final. Esse exame precisa, como lhe estamos a explicitar, da existência de um conjunto de temas, áreas temáticas, ok? E dentro dessas, cada uma dessas áreas temáticas, diferentes graus de complexidade ou dificuldade, melhor dizendo, das perguntas. E, portanto, estas áreas temáticas serão constituídas por lotes de perguntas com diferentes graus de dificuldade. Okay? O objetivo disso é que se possam diferenciar as pessoas de acordo com a quantidade ou qualidade do conhecimento que possuem. Também estou convencido que nós não faremos uma coisa que seria muito desagradável, que era expor quem quer que fosse um exame que não tivesse tido a oportunidade de experimentar antes.
E, portanto, há todo um interesse em que, eventualmente, as pessoas possam... Eventualmente, eu diria mesmo, isso será feito. Pelo menos gostava de ser capaz de dizer de forma categórica que isso será feito. Ou seja, as pessoas terão a oportunidade de experimentar, fazer um exame, nem que seja um completo, ok, mas pode ser. Se tivermos ocasião para o fazer, faremos isso. E eu acho que isso é muito importante, porque é isso que traduz uma certa honestidade entre aquilo que é responsável pela elaboração de uma prova e quem é submetido a essa prova deve conhecer com o que se vai confrontar. Portanto, que acho que é um grau de honestidade mínimo, ok? E, portanto, acho que isso tem que ser adequadamente. Portanto, dizer-lhes que para o ano de 23, ou seja, aquilo que está a acontecer agora, ou que já aconteceu, melhor dizendo, não já aconteceu, e o ano de 24, nós estamos com intenções de manter tudo como está e fizemos as demarches necessárias para que isso se mantenha. Portanto, a expectativa de alteração no imediato é nula. Agora, a expectativa de alteração para o ano 25 é grande. Portanto, nós queremos mudar quer o programa, quer a grelha, quer os conteúdos de avaliação. Queremos introduzir conceitos diferentes que não têm necessariamente que abranger todas as pessoas que já estão à altura de fazer o exame, mas aí o exame potencialmente será diferente. Portanto, haverá uma prova... Queres falar, João? Não. Haverá, efetivamente, uma prova escrita, ok? Teremos que salvaguardar a possibilidade dessa prova poder ser repetida no tempo, se não for adequado em relação àquilo que nós pretendemos, ou seja, aquilo que o candidato se propõe, como é evidente, e queremos fazer uma prova prática que seja diferente daquilo que agora é, que são a discussão dos casos clínicos, ok? Vamos discutir, vamos fazer uma discussão aberta, vamos fazer a discussão dentro do colégio e vamos fazer a discussão com as instituições, ou seja, estamos interessados em saber o que é que o CISPOT pensa, os grupos profissionais, estamos interessados em saber o que é que os diretores de serviço pensam, as pessoas que estão envolvidas nas sociedades científicas, o que é que acham que é aquilo que é melhor, ok? Mas ontem dissemos e falámos muito no que é que são um conceito que é a evolução da formação no contexto das competências, ou seja, nós não estamos tão interessados só em avaliar conhecimentos, estamos interessados em avaliar atitudes e capacidades. E isso também vai muito ao encontro daquilo que o nosso Presidente da SPOT aqui desenvolveu, que é um congresso diferente, com muita daquilo que eu estou a querer dizer agora, que são atitudes e capacidades. Tem que ver com aquilo que é a segurança, que é a qualidade, e isso geralmente não é avaliado nos currículos. E, portanto, esses conceitos têm que fazer parte daquilo que é a qualidade moderna da ortopedia e nós temos que ter pessoas que tenhamos a noção que não são meros transmissores de um conhecimento decorado e reproduzido na hora e que isso tem muito mais que ver com um espírito crítico, com uma atitude refletida sobre a vida, sobre o que é a interação com o doente, a sua preocupação com a segurança e a qualidade dos atos cirúrgicos ou das práticas terapêuticas que realiza. E também estamos interessados em que o futuro programa formativo seja mais constituído por competências do que propriamente por atos cirúrgicos. Nós queremos que as pessoas tenham uma ideia de que, ok, há aqui um conjunto de matérias, obviamente, teóricas que têm que ser dominadas, há um número prático de atividades cirúrgicas que em cada competência devem ser realizadas, mas também há um conteúdo em capacidades e atividades que têm que ser controladas. E, portanto, evoluindo para algo que é aquilo que nós vemos nos outros países, que é que a formação ortopédica tem conteúdos programáticos mais alargados que aqueles que têm sido considerados até à data e oxalá seja possível conseguir fazer um programa que tenha sustentabilidade no tempo e que seja aliciante. Okay? Não sei se já até falei disto tudo, mas aquilo que me pareceu que era mais interessante era dizer, ok, não vai mudar nada para já, e depois muda tudo um bocadinho para esperamos nós ficar melhor. Não sei se respondi à tua pergunta. Um palavreado e tal, mas... Bem, antes de mais, bom dia a todos. Neste momento tenho uma salva de fogo de artifício dentro da cabeça. São milhares de ideias a surgir e tenho que selecionar um pouco. Tenho isto ligado, tenho. Sim. Eu gostava de falar de uma coisa mais conceptual, que é o seguinte. O mundo mudou. Okay? O mundo mudou. Portanto, nós temos uma formação tradicionalmente boa, somos reconhecidos no mundo inteiro como top, toda a gente elogia os nossos trabalhos, as qualidades. Quando o Francisco vai para a Austrália, a Joana vão para o Canadá, dão cartas como
Ok? Mas o mundo mudou. Nós estamos a produzir, e com pressão para produzir, perdoem-me a expressão, um bocado de gestão, produzir mais especialistas, mais ortopedistas, e isso não é preciso para nada. O Francisco disse-nos 20 por ano para 30 milhões num país que é um continente. Nós produzimos mais de 50 por ano para 10 milhões num país que é um palmo por meio palmo. Ok? Portanto, qual é o nosso mercado? Vocês diriam assim, bom, mas é que eles estão lá organizados, fazem 1000 cirurgias por ano e eles estão todos contentes, os médicos, os doentes, os serviços. E aqui nós não fazemos longe disso, porque não temos organização para isso. Continuamos a ter que pedir o transporte, o raio-x, o papel, a transferência, o secretariado à 1 para 30 do serviço. Não sabemos organizar. Não, problema nosso, problema da estrutura. Por mais que a gente diga, eles acham que não, que a gente tem que fazer os papéis que não nos custa nada. Não nos custa nada fazer requisição de transporte, claro que não. Bom, isso é outro tema. E, portanto, temos que nos preparar para aquele que é o nosso mercado. E o nosso mercado é um mercado global. Okay? Estamos na melhor profissão do mundo, estamos na profissão que mais falta faz no mundo. Okay? Médicos. Olhem para a Ásia, olhem para a África, olhem... Trabalhamos em qualquer parte do mundo. Se fôssemos advogados, não. Conhecíamos as leis de Portugal. Depois tirávamos uma coisa de direito internacional, ou, enfim, um estágio para conhecer o enquadramento legal na China, para irmos trabalhar para Pequim. Ok, o que vocês quiserem. Mas nós trabalhamos e tratamos doentes e fazemos bem em qualquer parte do mundo. Okay? Portanto, é esse o nosso mercado. É para isso que temos que olhar. E como é que vamos olhar para um mercado global? Vamos dizer, eu fiz a formação em Portugal e, como vocês sabem, lá é muito bom, a malta é muito reconhecida. Não. Coisas objetivas. Okay? Coisas objetivas. E coisas objetivas são coisas validadas internacionalmente. É o preço da globalização, lamento. Vai ter que ser em inglês, pois será. Há percursos feitos nesse sentido? Pois há. Há EBOTs e exames? Pois há. Implementaram-se com muita resistência, muita dificuldade, mas hoje estão aí. E, portanto, o nosso paradigma da formação, com o colégio, etc., o mundo mudou, isto vai ter que mudar. Okay. Bom, mas para isto mudar é preciso 3 coisas. Primeiro, é preciso que a gente saiba o que é que nós queremos. E não fiquem à espera, já que estamos na sessão dos internos, não fiquem à espera que alguém mais velho e com mais experiência venha dizer o que é que quer. Não fiquem à espera. Digam vocês o que é que queremos, o que é que precisamos. Eu estou a trabalhar aqui, o Francisco mostrou e a Joana mostraram caminhos alternativos, podem decidir, vocês têm que saber o que é que querem. E têm que nos dizer também, fazer ouvir a vossa voz sobre o que é que querem. Okay? E, portanto, esta sala devia estar hoje cheia de internos, para vocês dizerem o que é que querem. E dizerem que assim, está bem, não é se o modelo vai ser igual ou diferente, mas vocês preferem que seja igual ou que seja diferente. Isso é que é verdadeiramente importante. Vocês querem que a gente não vos crie ansiedade quando vos diz vamos ter que mudar para um novo tipo de avaliação e vai passar a ser escrito, mas eu nunca fiz e não temos histórico e ia para trás. Ou querem dizer, não, nós queremos avançar, queremos mudar. Porque se vocês não quiserem mudar com a vossa idade, quem é que estão à espera que queira mudar? Tem que estar aqui, tem que dizer o que é que querem. O que é que querem? O que vocês querem é a visão, é o sonho. Ok? E nós temos que construir esse sonho juntos. E vocês têm que dizer, eu quero que isto um dia seja assim. Ok? E quando vocês todos conversarmos e chegarmos à conclusão que nós queremos que isto um dia seja assim, um dia, do ponto de vista de gestão, de projeto ou de cronologia, não existe. O que existe é as perguntas que vêm a seguir ao o que é que nós queremos. É quando e como. E é isso que vocês têm que perguntar ao colégio. Porque nós, na sociedade, aquilo que podemos dar a formação, webinars, enfim, promover o que pudermos e fazermos o que pudermos, com certeza, para contribuir para a vossa formação e capacidade de formação. E formação, objetivamente. Mas aquilo que vocês têm que exigir, isto é como cidadãos, eu sei que é difícil. Quando e como? Temos problema no Serviço Nacional de Saúde. Sabemos. Para onde é que queremos ir? Queremos ir para tal. Quando e como? Quando é que vão resolver o problema da urgencialização? Quando é que vão resolver o problema dos cuidados de saúde primários? E como é que o vão fazer? E é essa a pergunta que temos que pôr aqui hoje. Primeiro, o que é que nós queremos? E isso vocês têm que contribuir e muito para nos dizer. Segundo, quando é que vamos fazer? Não me interessa se este ano é assim e para o ano é outro. Ok, vai ser como? Quando?
Epá, daqui a 5 anos vai ser assim, o percurso é este, o trajeto é esse. Como? Fazemos esta primeira fase, segunda fase, vai ser acoplado ao EBOT, vai ser com as perguntas da base de dados tal, do quiz não sei o quê, que está desenvolvido não sei aonde, no Minho ou em Adelaide. Senão vamos continuar a não ter um projeto, a não ter um rumo, a não ter datas para cumprir e a não saber como é que vamos fazer. Nós temos que saber, a primeira coisa que nós temos que saber é como é que vamos, o que é que queremos, para onde quando é que vamos conseguir implementar e como vamos conseguir implementar. Eu peço desculpa, alguns terão estado na intervenção ontem do jantar, que fiz no final do jantar, e isto é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro, sonhar. Segundo, acreditar. E terceiro, implementar. Mas temos que saber como e quando. Querem que partilhe comigo, convosco a minha visão pessoal? Nós vamos ter que ter um exame, seja internacional, seja global, seja europeu, seja... Ok, há caminho feito e vamos ter que nos acoplar a isso. Não vos estou a dizer que a validação do exame daqui vai ser, fazer o EBOT exame vai ser o nosso exame. Se não for, vai ser uma coisa muito parecida, mas é bom que seja para que seja reconhecido. E para que nós, quando saímos daqui da especialidade, nós começámos, claro, a minha geração começou com os exames de internato do hospital. Nós éramos especialistas para o SNS. E na ordem não éramos especialistas. Se quiséssemos ser reconhecidos como especialistas pela ordem dos médicos, nós tínhamos que ir fazer um exame à ordem. Bastante corporativo e bastante exclusivista. Ok? E muita gente cresceu, viveu, tratou milhares de doentes bem e morreu sem ser especialista à ordem, sem ser reconhecido pela ordem como especialista. Houve um caminho, houve uma ideia, houve um projeto. Não, quando ele é especialista num sítio, ele é especialista, é reconhecido por todos. E passou-se para a titulação única. Não sei se ainda se chama assim, mas vocês lembram-se bem disso. Titulação única. Então, a ordem nomeava pessoas para o júri, que antigamente era só do hospital, os júris tinham as determinadas características e, portanto, quando fazia o exame de saída, ele passou a ser... Eu já apanhei essa fase, eu passei a ser especialista, automaticamente inscrito no Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos como especialista. Titulação única. Nacional, se calhar temos que ter uma titulação única europeia. Se calhar. O EBOT pode ser uma boa plataforma para isso, temos que conversar com eles, definir com eles e definir o que é que queremos para nós. Okay? Nós precisamos de um título, rapidamente, precisamos de um título que nos dê chancela internacional. Não só porque somos bons e porque eu conheci um que veio. Não, não. Isso é importante. E por isso, cada vez o EBOT exame tem mais participação portuguesa, etc. Isso é importante para o nosso mercado e para o nosso futuro. Nós precisamos disso. E, portanto, vamos lá arregaçar as mangas, pôr a mão na massa e vocês têm que exigir. É para vocês. Eu não vou fazer mais exame nenhum, não quero saber de verdade. Quero ir tratar dos netos e brincar ao fim de semana com eles. Ok? Portanto, isto é para vocês. E vocês têm que exigir. E dizer o que é que precisam, o que é que eu quero quando acabar o internato, o que é que eu quero ter e estar apto para e ser reconhecido como. E então é disso que eu preciso. Deixa lá, faço o exame aqui, vou fazer o EBOT exame a seguir. Não, vamos convergir nisto. Desculpem lá, agora depois não me calo o entusiasmo. Obrigado por este bocadinho. Só para responder aqui 2 ou 3 coisas ao professor João Gamelas. Assim, é evidente que os exames da Ordem não são os exames da Ordem, são os exames nacionais. E como vocês sabem, a titulação em ortopedia em Portugal é reconhecida na Europa, independentemente do exame da EBOT. O exame da EBOT, curiosamente, não é reconhecido em lado nenhum, apesar de eu ter sido feito júri de muitos. Não quer dizer que isso não venha a mudar, não quer dizer que venha a ser uniforme, existem tendências e vontades para isso, mas os exames não são, como é que eu ia dizer, as titulações são atribuídas pelos países e pelas próprias estruturas. É evidente que nós contamos com a participação das pessoas. Eu acabei de dizer que estou muito interessado em saber o que é que as pessoas querem. Estou um bocadinho frustrado, como diria ali o professor João Gamelas, que é com a ausência das pessoas e com a sua capacidade de inquirição. É evidente que nós queremos que vocês sejam um bocado mais ativos. Aproveitem, porque nós estamos aqui para os ajudar. Não sei se vocês estão a perceber o que a gente está a dizer. O que nós todos queremos é que isto seja algo que vai em contra daquilo que é o sonho e o desejo de todos. Okay? O meu é um bocadinho ambicioso demais. Eu julgo que ali o do João também não é pequeno. Nós estamos todos aqui juntos com o mesmo desígnio. Não sabemos bem como é que vai evoluir, até porque muito daquilo que vai ser o futuro não vai depender nem na minha vontade, nem na vontade do professor João Gamelas, nem na vontade, se calhar, de vocês todos. Mas há uma coisa que nós podemos influir. É que se nós todos tivermos uma ideia do que é que queremos, provavelmente somos capazes de dizer aquilo que é o nosso desejo. E enquanto nós não conseguirmos formular o nosso desígnio, alguém pode designar por nós. Portanto, aproveitem enquanto têm interlocutores,
Aproveitem enquanto têm pessoas que procuram saber o que vocês desejam e pensem naquilo que querem, decidam, já estou como diz o professor, o que é que querem e transmitam-nos. Porque nós, na Ordem, assim como a sociedade, não somos nada sem aqueles que são os nossos representados. O único poder que nós temos é o poder de dizer aquilo que vocês desejam. O Presidente do Colégio não é ninguém. O Presidente do Colégio é aquilo que são os especialistas da ortopedia em Portugal. Ok? É preciso percebermos isto. A única importância que a pessoa tem é se representar efetivamente aquilo que são as pessoas. Se nós não tivermos a oportunidade de os ouvir, se nós não tiverem, vocês não tiverem vontade de nos dizer, não represento nada. Ok? Portanto, eu interiormente tenho esta mensagem para lhes dizer. Estou aqui para colaborar e para criar. Estou interessado em participar. Temos muito interesse em saber o que vocês desejam. Eu acho que nós temos que evoluir para uma coisa de maior qualidade e prestígio. Eu gostava, quando uma pessoa terminasse o exame disto, ou seja, os 6 anos de especialidade, dissesse, eu tenho orgulho em ter feito o exame. Eu agora tenho um bocado de dificuldade em ouvir isso. A sensação que eu tenho é, já me vi livre desta coisa. Não é, eu fiz um exame, bem, vou lá. Tenho, aquilo foi... Eu também sei que há alguns dias e alguns sítios também é assim, mas não é transversal. Portanto, muito obrigado. Temos algumas divergências, mas concordamos no essencial. E vocês, estamos à vossa disposição sempre, não é? Estamos muito interessados em que nos ajudem, para que nós os possamos ajudar a vocês também. Sim. Na sequência do que foi dito, é que, de facto, vocês vão ter que ser interventivos. Nós somos um país muito regulamentado e o poder político tem, e está-se a notar, a tendência para ingerir-se em questões mais técnicas e técnico-profissionais. A Ordem, de facto, a Ordem só tem os poderes que lhe foram delegados pelo Estado português. Parece haver recentemente uma confusão que a Ordem tem direito a tomar determinadas deliberações e tem direito a fazer algumas coisas. Não, o Estado português é que delegou na Ordem dos Médicos algumas competências. E uma delas é a competência de reconhecer uma especialidade médica e a ortopedia. E se nós nos deixarmos levar ou não apresentarmos projetos alternativos, e na sequência do que tem acontecido recentemente, o poder político vai se ingerir naquilo que são competências técnicas e que até agora estavam delegados na Ordem e que se calhar vão deixar de estar. O professor Gamela já falou na titulação única, mas a Ordem ainda tem competência para atribuir, ou o Colégio, para atribuir o título de especialista pela Ordem. Essa opção ainda existe, não é muito usada, mas há possibilidades de obter o título sem ser pela titulação única e tem sido utilizada por colegas estrangeiros que, para serem especialistas, para serem ortopedistas em Portugal, podem obter o título dessa maneira. O que aconteceu e pode acontecer é que o Governo pode decidir atribuir o título sem ouvir órgãos profissionais. E é como já foi dito aqui, se nós todos não nos envolvermos e não desenvolvemos um projeto e temos que alterar as coisas, porque as coisas como estão não estão bem, estamos a ser ultrapassados pelos acontecimentos, o que vai acontecer com um dia destes pode ser o Governo decidir administrativamente atribuir o título de especialista a quem decidir com os critérios que lhe apetecer, sem ouvir aqueles que têm o conhecimento técnico e científico para atribuir a competência. E acho que no momento não tenho mais nada para dizer. Agradecer a palavra de todos. Eu agora vou falar um bocadinho aquilo que seria a minha opinião, mas eu penso que também será um pouco transversal a todos os internos. E uma coisa que eu acho que todos queremos no nosso exame é um pragmatismo absoluto. Em todas as partes. E começa logo pelos sítios, pelas datas. Nós sabemos que todos os anos vai haver exame, sabemos que todos os anos será depois de acabar de dezembro. Não faz, acho na minha perspectiva, não faz sentido que seja sempre um fator a perturbar a incerteza da data, a incerteza do sítio.
Eu acho que tudo no exame tem que ser pragmático. Posso? Sim. Mas isso não depende de nós. Ao regulamento, eu como digo, somos muito regulamentado. Ao regulamento do internato médico define exatamente como as coisas acontecem. E como digo, quem nomeia os júris é a ACSS. Claro, mas estamos aqui a falar também um pouco dos sonhos, não é? Sim, mas isso implica mudar tudo, mudar o regulamento do internato médico, mudar muita coisa. E pronto, e daí a necessidade de envolvimento de todos. Exatamente. Isso são decisões políticas e não dependem sequer de nós. Claro, não, eu entendo perfeitamente, estou só a tentar delinear o tal sonho, não é? E de tentar tornar isto muito preciso em todas as fases. Datas, sítios, o como, o currículo não me parece que faça sentido, continua a ser tão livre a sua construção. Isto aqui vamos ser todos avaliados pela mesma tabela. Tem que seguir um modelo, tem que ser tudo muito pragmático. Na minha perspectiva, eu acho que aquilo que se tem que tentar é chegar a isso. O exame igual para todos, em todas as suas vertentes. Penso que seria, acho que é aquilo que os internos, diria eu, esperam. Bom, isso é muito interessante. Nós pensamos exatamente da mesma maneira. Aliás, na nossa sessão, que vocês tiveram o favor de estar, eu estive a falar sobre isso. Há necessidade de haver uma regulação do que é o conteúdo, a forma e até o tamanho da letra, para não dizer mais. Acho que o tipo de informação que deve constar nas tabelas deve ser tipificado e estritamente idêntico para todos. Há coisas que para mim parecem completamente impossíveis e inadmissíveis, que é as pessoas não classificarem as lesões e, portanto, a gente nem sabe porque é que foi feito. E acho que tem que haver uma codificação de procedimento que seja inteligível, que não tem que ser o ICD, portanto, esquece lá isso, mas uma coisa que seja uniforme para todos e que a gente se faça entender. Nós ainda temos, como diz o João muito bem, temos demasiadas admissões aqui à especialidade, para aquilo que é a população e aquilo que é a nossa dimensão. Digamos, desde já, que o número de pessoas que temos admitidas não depende da ordem dos médicos. Nós, na medida do possível, temos transmitido aquilo que nos interessa a todos, que é efetivamente reduzir, tanto quanto possível, o número de pessoas admitidas. Ainda este ano, há pouco tempo, aliás, saiu o mapa de vagas para o ano 2024, nem eu nem o Dr. Montes fomos questionados sobre o que é que era e quanto, nem sobre os locais, o que é outra coisa também complicada. Mas é evidente que estamos interessados em que a população ortopédica, em termos demográficos, não continue a aumentar de forma desmesurada, porque as consequências disso a curto prazo toda a gente consegue perceber quais são. Em termos da prova propriamente dita, e voltando a isso, eu estou convencido que não será fácil de diminuir. Há aqui uma questão que já se falámos, que é sobre a questão do logbook. Eu acho que isso é muito importante. Acho que a existência de um logbook para fazer o registro das cirurgias e dos internos numa coisa que é um sistema aberto e uniforme faria com que grande parte das discussões que estamos a ter aqui deixassem de ser significativas. E isso abria oportunidades e portas para coisas muito diferentes daquilo que estamos a fazer, nomeadamente até para trabalhos com uma dimensão maior, multidisciplinar, multi-institucional, que potencialmente seriam muito mais simples de fazer. Tem um interesse muito grande até para as próprias instituições, até porque os tutores, e o que são os tutores também já falámos ontem sobre isso, quer dizer, a minha dúvida sobre o que são os tutores, o que é que eles devem fazer, como é que devem intervir, o que é que a gente pensa que essas pessoas devem estar a fazer. E, portanto, há aqui um conjunto de dúvidas que eu tenho desde há muitos anos que estão associadas ao que é o ensino, a formação e o resultado da mesma. Portanto, em termos práticos, eu diria sim a praticamente isto tudo. Diria sim às provas nacionais em simultâneo com exame tipo EBOT-like, seja eletrónico, seja em papel, seja da maneira que for, mas em simultâneo para todos. Diria sim numa evolução futura para algo como o Fellow of Royal College of Medicine or Orthopedics lá na Inglaterra, que é a realização de exames em vivas, com observação do doente alive, não o doente, o examinando, e com os examinadores a verem as capacidades e as skills que as pessoas têm a executar. Isso também obriga a que as pessoas concentrem, quase se nós concentrássemos vários júris no mesmo local, e isso transformava completamente aquilo que é a nossa tradição, que é deslocalizar
os exames, o que também tem a sua perversidade, porque na prática as pessoas acabam por ser examinadas por muito da cultura local ortopédica, e isso naturalmente também condiciona muito daquilo que é a avaliação local dos próprios, ou regional dos próprios candidatos, e eu acho que esse é um outro aspecto que também deveria evoluir para uma coisa muito mais... Agora, a dimensão é grande, e os meios económicos não abundam, e fazer com que os internos contribuam para a execução do exame do ponto de vista económico não me parece sensato. Acho que já estão sobrecarregados o suficientes, a gente percebeu logo que você não achava graça à conversa, eu também não acho. Agora, lá que se nós quisermos algumas coisas temos que fazer para poder alcançar. Como dizia aos outros, não há almoços grátis. Há certas coisas para as quais a gente tem que pensar quando é que vamos arranjar os meios para... O país tem essa dificuldade, e as instituições também, não abundam os meios, quer dizer, para certas coisas pelo menos, para outras mais ou menos. Agora, não há dúvida que eu concordo com essas ideias todas, portanto, num único local, múltiplos júris, provas diferentes, privilegiando aquilo que nós estamos aqui a dizer, que é exames de caráter e nível internacional, para que a gente perceba que estamos a ter uma formação igual à das outras pessoas todas no mundo e para que coisas como sejam a equiparação sejam fáceis de reconhecer. Se vão ser com contributos em provas internacionais, deixam de ser, a mim o que me interessa é que sejam coisas que prestigiem a ortopedia nacional e que os títulos tenham um reconhecimento que já vão tendo, mas que sejam ainda mais alargados, ok? Em relação à organização do exame, nós, apesar de tudo, eu volto a falar outra vez, que nós estamos um bocadinho reféns do regulamento e do programa do internato médico e, apesar da competência da organização dos exames ser da CSS e formalmente é a CSS que organiza, que trata da burocracia, ou deveria tratar da burocracia, e como já falou, foi dito cá, nós de facto somos uma família ortopédica e nós funcionamos de maneira diferente das outras especialidades. E temos mudado as coisas nos últimos anos. Esta universalização que existe nos exames, que vocês encaram como natural, não é o que está previsto. Nós vamos até onde o regulamento nos permite, sem o violar. A coordenação das datas dos exames, a coordenação, apesar de tudo que existe, entre os vários júris, que uniformizou dentro do possível os exames entre os vários júris, não tem que ser necessariamente assim. O presidente do júri é completamente autónomo para marcar a data, dentro dos prazos previstos, fazer o exame no sítio onde lhe aprover e não tem que seguir as recomendações que o colégio tem emanado. Nós temos feito isso porque, apesar de tudo, há um consenso entre os ortopedistas que as coisas devem ser assim. E vai ser esse o futuro, presumo eu, é tentar, até onde o regulamento nos permite, fazermos as coisas para fazer progredir o exame e a avaliação também, porque o próprio processo, a formação está regulamentada e para fazermos as coisas temos que seguir dentro do regulamento. Nós temos permitido também algumas variações. O Covid também nos deu, apesar de tudo, uma vantagem na pandemia que nos permitiu violar um bocadinho o que estava previsto no regulamento, de modo a adaptarmos ao imprevisto. E abrimos esse precedente e algumas coisas conseguiram ser melhoradas, apesar de tudo. E pronto, deixa para lá o professor Gamelas. Vai ser muito breve, eu não tenho muito mais a acrescentar, mas gostava de focar aqui, insistir em daquilo que já disse. A primeira coisa é... A primeira é uma boa notícia, nós estamos a fechar com uma solução de logbook, que é praticamente a única que existe, que vocês já conhecem, de forma a possa ser utilizada por todos, sem custos individuais para cada um. Portanto, penso que isso está bem encaminhado e fecharemos isso seguramente até ao fim do ano e para o ano já estará disponível. Essa é a notícia em relação ao logbook, porque é fundamental, aquilo que estava a fazer, de uniformizar os currículos, saber como é que se arruma todos iguais, acho que é uma coisa que temos que uniformizar. Depois, ia-vos fazer um desafio, acho que é mais um desafio, acho que a expressão certa é essa, é um desafio. O desafio é que, primeiro, para o ano mobilizem-se através das vossas redes dos internos e para o ano estejam aqui muitos, estejam aqui todos, ok? Vocês têm que mostrar a vossa força e a força destes colegas que assumiram a coordenação da CISPOT e que têm feito um trabalho incrível. A CISPOT, desde que eu tomei posse, que é o que eu posso testemunhar, desde que eu tomei posse na Comissão de Ensino,
2 anos antes de tomar posse como Presidente. A CISPOD tem tido um contributo incrível. E há muitas coisas que aconteceram e que estão a acontecer e que são brilhantes porque a CISPOD fez. Não tem nada a ver nem com a direção, nem com o Presidente, não tem nada a ver com isso. Porque a CISPOD fez. Pena ter saído aqui o André Vinha, que foi um dos grandes impulsionadores, porque a CISPOD diz que queríamos fazer um curso de recepção dos internos que entram em cada ano. Tínhamos pensado, mas se calhar isso aí é mais complicado, porque é que não fazemos assim? E pronto, construímos um modelo, construímos a visão. E a visão teve um nome, chamou-se Inortopedia. E é um projeto. E ok, vamos fazer quando e vamos fazer como. E é isso, depois melhora-se, afina-se, mas é por aí. Portanto, tem tido um trabalho incrível. Eles estão a suceder-lhes muito bem, têm tido iniciativas, podcasts. Precisam de força também, é da vossa força. E é aqui que se mostra a nação da CISPOD, tem que estar cá. Para o ano, eu também estarei cá, se Deus quiser, e estarei cá convosco, e acho que vocês têm que deixar já as perguntas que querem fazer para o ano. E desculpem insistir, mas é esta. O quê? Qual é a visão? Quando é que vamos ter isso e como? Okay? Portanto, ficam já as perguntas feitas para poderem ser respondidas até lá, dizer, ok, é esta. Tem que ajudar a construir a visão. Portanto, faz favor, vocês pedem reunião, isto são provocações, mas é mesmo assim que acho que isto pode funcionar. Peçam para reunir com o Colégio de Especialidade. E vão lá falar sobre o exame, peçam para ir a uma reunião do colégio, falar sobre o exame, dizer qual é a vossa visão, troquem os WhatsApps, okay? Contribuam para a visão. É só isso, contribuam para a visão, construam a visão comum, de acordo também com aquilo que vocês pensam das vossas necessidades, e depois exijam e digam, olha, para o ano vamos perguntar. Primeiro, a visão que construímos qual é, quando é que vamos ter isso implementado, como é que vamos implementar. São 3 perguntas simples, podem deixá-las feitas já. É isso que vamos perguntar para o ano. Se vocês não vierem, ou não estiverem cá para perguntar, ou não quiserem perguntar, eu estarei cá a perguntar como é que estamos e o que é que construímos durante este ano que passou. Nuno, somos muito amigos, conhecemos há muito tempo, estivemos em projetos juntos, avançámos com isso, com muitas coisas e muitas vezes consonantes, quase todas, e portanto estou-te a provocar, sim, estou a provocar a eles, estou-te a provocar a ti, estou a provocar o colégio, e eu sei que tu gostas de boas provocações e gostas de bons desafios, e portanto vamos embora. A CISPOD está cá para o que vocês precisarem, ok? Com a CISPOD, que é uma das nossas comissões importantes, está cá para o que vocês precisarem. Digam, precisamos de ajuda para isto ou isto, ou queríamos fazer um think tank sobre não sei o quê, refletir com pessoas mais velhas e especialistas, ok, digam. Obrigado por terem vindo, por terem madrugado. Obrigado. Eu queria aproveitar para agradecer então aos participantes e ao professor Gamelas, presidente da CISPOD, ao presidente do colégio. Obrigado.